Olá, professores! Nesse vídeo tutorial eu vou explorar com maior nível de detalhe o uso de casos nas suas disciplinas e como aproveitar a base Harvard para fazer isso. Então, eu cliquei aqui em catálogo na base Harvard, e aí você, ao clicar em catálogo, tem os diversos tipos de materiais. Eu vou clicar aqui em Case, que é o terceiro ícone da esquerda para a direita, e aterrizo aqui na página de Cases, né? Que é a página onde vão ser falados vários tipos de materiais, desdobramentos de cases, né? Então, o que a gente tem aqui que eu vou, por exemplo, falar para vocês? Tem aqui um aviso, por exemplo, sobre brief cases, né? Brief cases, dentro dos casos de ensino, é um tipo de caso, que é uma espécie de selo de casos curtos, que levam esse selo de brief, e que a gente pode privilegiar eles, especialmente se você se considera um professor que está se familiarizando, está iniciando, ainda está construindo uma trajetória no uso de casos, tá? Então, quando a gente clica ali em Briefcase, ele nos traz aqui para uma busca em que ele já colocou o Content Type Briefcases como critério, e isso restringe a busca a 167 resultados. Dentro de Briefcase, eu posso adicionar um novo critério. Por exemplo, eu posso clicar aqui em Language, né, em idioma, colocar em português, então vai restringir ainda mais, vão ser 39 casos categorizados como briefcases. Por exemplo, aparece aqui esse metabical, esse aqui eu já utilizei. Price é sobre precificação, previsão de demanda num medicamento para perca de peso, né? Tem vários casos aqui, por exemplo, montes calçados, sobre, enfim, vários tipos. The Fashion Channel, esse aqui fala sobre um canal de televisão que vai ser de TV por assinatura, que vai ser lançado, bem interessante. Enfim, aí você pode navegar aqui. Vou dar um passo atrás aqui no navegador, voltar lá para a nossa página principal de casos. A gente tem aqui também uma outra propaganda, aqui um banner chamando a atenção para os multimedia cases. Isso também é muito legal, porque nem todos os casos estão em PDFs. Já têm sido feitos alguns investimentos há algum tempo em casos que são entregues através de um HTML, né? É uma espécie de... é um caso multimídia em que o estudante tem que se logar aqui na base. Ele cria um login e senha rapidinho, são poucos campos, e aí ele acessa estando online. Esse Italy, que é o primeiro que aparece aqui, é um que está tendo bastante uso na ESPM recentemente. Acho que alguns professores descobriram e já espalharam que ele é interessante. E aqui, no Multimedia Case, normalmente ele fala qual é o tempo de duração, por exemplo, 1 hora. Se você clicar no título, e aí você aterriza, como a gente já mostrou em outro vídeo, na página do material, você vai ver aqui que você pode baixar o Educator Copy, o Teaching Note, vai ter aqui essa explicação toda do caso. Eventualmente, alguns casos vão ter algum tipo de review aqui embaixo. Você também pode escrever o seu depois que você utilizar ele, se quiser compartilhar a sua experiência. E aí, se você quiser ver como ele você pode clicar em Educator Copy. E aqui, olha que interessante, se você clicar, ele abre duas possibilidades de visão. Como é que é a visualização do caso como um estudante, como os estudantes vão ver, ou o preview como instrutor, como professor. Porque a interface do professor, normalmente ela é mais rica, ela possui alguns botões, ela possui algumas possibilidades de você ativar ou suprimir elementos dos materiais que são online. Então é algo muito legal. Vou clicar aqui em Preview as Student, só para a gente dar uma olhada aqui no Multimedia Case. Né? Ele vai nos redirecionar aqui. Entramos aqui nesse Italy. Né? Tem uma frase aqui em português. Aí vão ter uns vídeos. Então você pode clicar num vídeo aqui, ele abre uma nova janela. Ele vai começar vai dar play num vídeo que tem aparentemente 3 minutos. Something very banal at the end of the day. It's a casual play. Normalmente um multimedia case vai ter assim um depoimento, eu não vou exibir todo ele, né? Ele vai ter eventualmente alguns gráficos. Então aqui cliquei na Exhibit 1, vai ter um gráfico que faz parte da narrativa. Eventualmente vai ter algum texto, né? Como está tendo algum texto aqui, algumas fotos. E ele pode encerrar com algum desafio, com algum problema. Então essa aqui é
lógica de navegação. Sendo que mesmo sendo multimídia, no canto inferior direito aqui, é possível você baixar um PDF em que tem uma transcrição e tem essas informações também prontas para ser utilizadas num iPad ou num notebook, ou até mesmo imprimir, né? Se alguém quiser imprimir. Então isso aqui é a interface, é mais ou menos a máscara do que seria um multimedia case. Bom, então vou voltar atrás aqui para a nossa página de cases, quero search, mais uma vez para trás. Pronto. Aqui nessa página de cases, a gente também vai encontrar um caminho, né, um link para o Case Startup Kits, que foi objeto, né, de outro vídeo, esses Intro-Level Curriculum Maps, que são as sugestões, né, de cases introdutórios já segregados para graduação e pós-graduação. É possível, ele vai nos dar uma forma de navegação também já segregando por instituição de ensino parceira, por exemplo, INSEAD, Kellogg, McGraw, Darden, enfim. Então essa aqui é a página principal de casos. O que é importante você saber sobre casos aqui? Eu queria dar um destaque para a questão da nota de ensino. Eu acho que isso é algo bem importante. Então eu vou clicar aqui, eu vou fazer uma busca por, vou clicar Starbucks, não. Eu quero fazer uma busca por pricing, precificação. Um tema do meu interesse. Vamos dizer que eu tenho uma sessão ou duas que eu quero dedicar para isso. Quando eu clico, busco por pricing, ele retornou 1.700 resultados. É demais. Vamos supor que, vamos ver o que tem de pricing aqui. 300 artigos, 70 capítulos de livro, core curriculum. A gente pode falar sobre notas de ensino, mas também falar de materiais complementares, né? Quando a gente usa caso, é muito comum você fazer um pareamento de um caso de ensino com um artigo, com um capítulo de livro ou com um core curriculum. Vamos explorar esse core curriculum aqui. O que é isso? São leituras que são temáticas e que elas são... O core curriculum, ele é um primo de um e-book, né? Não é exatamente um e-book, mas normalmente ele contém conteúdo conceitual teórico. Normalmente são 30 páginas, 40 páginas, assim, mas bastante prático, com print screens ou boxes, né, falando do setor, falando de como é que isso está acontecendo na prática, exemplificando eventualmente com algumas empresas, mas ele complementa um caso na medida em que o caso é uma narrativa, né, que contar um problema, vai falar de um contexto, vai falar dos personagens, vai te apresentar dados, mas um caso de ensino, o documento, ele não contém conceito ou teoria, nada disso, né? Ele é uma história, ele é quase um roteiro de novela. Então, o Core Curriculum, por exemplo, esse aqui, Market Reading, né? Pricing Strategy, vou clicar nele para ir para a página dele aqui e vou clicar, inclusive, aqui em Educator Copy para poder baixar o PDF dele e mostrar aqui mais ou menos do que eu estou falando. Aqui, boa, acabou de chegar, é versão de professor de degustação, né, com aquela tarja cinza. Então a gente pode aqui, deixa eu aumentar aqui, falar sobre Value Pricing Approach, né, abordagem, customização de preço, etc, etc. Então isso aqui isso aqui é um core curriculum, né? Aqui ele vai falar o termômetro de precificação, etc. Eventualmente ele tem algum hiperlink para algum material online, vai ter aqui alguns exemplos de cálculo de preço de venda, etc, etc. Tá? Muito bem. Então, voltei aqui para a página do material. Existe um Teaching Note associado a ele. Então, se eu clicar aqui em Teaching Note, eu vou clicar, ele vai abrir uma janela e vai dizer o seguinte, olha, para baixar essa nota de ensino, você tem que clicar, você tem que abrir o seu e-mail corporativo, porque ele vai te enviar um código para o seu e-mail. Então, eu clico no botão Send Passcode, aí você volta, vai para o seu e-mail corporativo, @spm, acabei de ouvir um barulhinho, provavelmente chegou o e-mail da Harvard, e aí ao abrir o seu e-mail corporativo, deixa eu colocar aqui a minha janela do meu e-mail corporativo, deve ter chegado um e-mail lá da Harvard Business Publishing com um passcode.
né? Isso aqui equivale a quando você recebe um SMS, alguma coisa assim, com um código, né, de validação. Então, normalmente são 4 dígitos. Acabou de chegar esse e-mail aqui, vou colocar o passcode, clica em Next, e aí sim, né, com esse número, eu posso clicar em View Teaching Note e ele vai deixar eu fazer o download do PDF do Teaching Note, né? É uma medida de proteção, né? Aqui está, vou salvar na minha máquina, Teaching Note Pricing, dá mais um aqui, e aí a nota de ensino desse Core Curriculum vai me dizer como que eu poderia utilizar, como é que ele sugere que eu utilize esse material. Sendo que uma característica do Core Curriculum é a duração dele ser diversas sessões, ser 4, 5, 6 aulas, né? Até pelo número de páginas deles, a gente não imaginaria um Core Curriculum por aula. Ele normalmente cobre todo um módulo de uma disciplina. Muito bem, vou voltar aqui para a nossa interface principal. Vejam que o Core Curriculum tem um ícone adicional que a gente não tinha visto até agora, chamado Test Bank, que é um banco de perguntas. Então, alguns materiais possuem banco de perguntas que a gente pode utilizar e explorar. E alguns materiais também possuem embaixo deles umas sugestões de outros materiais que são muito utilizados junto com eles. Então, por exemplo, aqui embaixo do nosso Market Reading de Pricing tem sobre marcas, sobre brand equity, sobre outros itens. E também aqui ao lado sugestão de web article, de capítulo de livro ou de simulação. Por exemplo, à nossa direita ele sugere, olha, tem um simulador chamado Pricing Simulation, Universal Rental Car, né? Esse é um simulador, eu conheço. É bem legal, assim, sobre precificação. Você divide a turma em grupos, né? Cada um representa uma locadora de carros, né, que concorrem entre si, e aí tem que tomar decisões de preço, de deslocamento de frota para a parte leste, oeste, aí tem o efeito sazonal de férias, de viagem, e alguns acontecimentos que são imprevisíveis e que requerem decisões do grupo. E aí tem um algoritmo que vai interagir, enfim, falar de simuladores vai ser um outro vídeo, um outro objeto à parte depois, vai ser tema de outro vídeo. Eu vou voltar aqui para a página principal, vou clicar em Catalog de novo e em Cases, que era a nossa landing page de cases principal, para aqui fazer um encerramento nesse vídeo. Então, assim, essa é uma página para quem quer utilizar casos, né, que ela apresenta, ela ramifica, ela manda links para diversos lugares, né, diversas outras páginas que são bem interessantes. E aí fica aqui a dica de que você pode utilizar casos da forma tradicional, em PDF, você pode tentar utilizar os multimedia cases. Existem alguns casos que estão vindo em áudio, que os estudantes podem receber o arquivo de áudio para escutar, como se fosse um podcast, né, mas é um caso nesse formato. E acho que assim, tem um amplo campo aqui de experimentação e também fica como dica acessar aquela página que foi objeto de outro vídeo, né, do Teaching Skills, onde tem materiais que orientam o professor a como que ele pode cuidar da parte didática, planejar sua aula, fazer um plano de aula. Então, a própria base Harvard também tem vídeos e materiais de instrução para a aprendizagem, digamos assim, dirigida do professor e também do aluno. Né? Alguns PDFs que você pode compartilhar com os estudantes que falam sobre o método, sobre a familiarização. Lá no menu, esse aqui do Teaching Skills, né? Do nosso menu superior horizontal.